Adonai, שמעתי שמך יראתי, אדוני, אדוני, שמעתי ונרגזתי יום בו תפקדני, זחלתי וחלתי יום בו תדינני, הושפלתי ונבהלתי פן באפך תמיתני, כי גדול יום אדוני. Olá, boa noite. Chegamos no quinto e último episódio da série Protagonistas. Queremos agradecer ao Nicolas Flores pelas mensagens compartilhadas e também lembrar você que este programa é especial para você. Então mande o seu recado, mande o seu pedido, o seu agradecimento para que possamos orar com você e sua família. Olá, meus amigos, estamos juntos aqui mais uma vez, desta vez pela última, pelo menos nesse período. Aqui agora para finalizarmos a série Protagonistas. Nosso tema de hoje tem o título de Fiel ou Tolo? Eu não sei se você já experimentou a seguinte situação. Se você escolhesse cumprir certa lei, você estaria descumprindo certa outra ou outras. Talvez muitos de nós aqui nunca experimentamos isso, mas este senhor aqui, o profeta Daniel, experimentou. E é essa história que eu quero investigar hoje com vocês. Eu acho que lá no primeiro dia da nossa série, que já foi sobre Daniel, mas era outra foto, era outro período, era na sua chegada na Babilônia, jovenzinho, eu já contei que a gente estudaria Daniel de novo. Aquele primeiro episódio já nos trouxe preciosas lições, e o de hoje é no capítulo 6. Aquela vez foi no primeiro capítulo, o início da história de Daniel, e agora nós estamos mais para o final. Ele já era idoso, e eu convido você a ler o capítulo 6 de Daniel. Não vou ler com vocês aqui o capítulo, mas eu recomendo que você leia e volte aqui depois, tá certo? E muitos de vocês, talvez a maioria, já conhecem a história, né? Vamos recapitular então. É o seguinte: o rei Dario, o Medo, lá no começo era a Babilônia que estava mandando em tudo, o rei Nabucodonosor, aí passou Belsazar, passou outros. Agora quem estava dominando essa região e, digamos, o mundo, né, como império principal, era aquilo que a gente veio a chamar de Medo-Pérsia, né? Então, o rei Dario, nesse período aqui, ele decidiu constituir 120 sátrapas, ou seja, 120 administradores locais do seu reino. E a gente vê, então, que Daniel, durante todos aqueles anos que ele viveu na Babilônia, ele estava numa posição, muito provavelmente, importante, porque o rei colocou ele, agora nesse momento também, não como um desses 120 sátrapas, mas como um dos 3 presidentes que estavam acima dos sátrapas. Era um dos 3 principais administradores de todo o reino de Dario. Só que a história conta que isso não era tudo. Ele era tão diferenciado que o rei estava querendo criar um cargo novo, separado só para Daniel, porque o cara era bom. Ele estava acima dos outros. Só que aí o que acontece? Quando a gente se destaca, o olho grande de alguns outros já começa a aparecer, né? Aquele prego que mais aparece destacado é aquele que é mais cedo martelado. Infelizmente, muitas vezes na vida é assim, e foi isso que aconteceu. Os outros começaram a ficar com inveja e começaram a tramar a queda de Daniel. E a Bíblia diz que eles não conseguiam achar nada que o incriminasse, que o reprovasse.
Ele era perfeito em tudo que ele fazia, ele não tinha defeitos nos seus negócios, nos seus atos. Até que alguém pensou, olha, talvez na única área que a gente não conhece direito, a gente vai achar um problema nele, que é a religião dele. E eles tiveram uma ideia muito boa e foram e contaram para o rei. Claro, não contando a ideia com todas as suas intenções por trás, mas a ideia foi a seguinte: Senhor rei, por que o senhor não cria um decreto aqui e promulga dizendo o seguinte: dentro do próximo mês, dos próximos 30 dias, ninguém em todo o território do reino é autorizado a orar, a pedir nada para outro Deus, divindade, seja lá o que for, que não seja o Senhor. E se alguém quebrar essa lei, é jogado na cova dos leões. O rei se sentiu lisonjeado, gostou muito da ideia, decretou, assinou e pronto. O decreto foi promulgado. E aí o negócio começa a complicar, né? Porque agora, muito provavelmente, eles teriam alguma maneira de incriminar Daniel. E aí o verso 10 diz o seguinte: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. E agora, aqueles homens viram e foram correndo contar para o rei. Rei, é o seguinte, lembra daquele decreto que o senhor assinou recentemente? Pois é. Aquele decreto que não se pode revogar é a lei dos Medos e Persas? Sim. Então, sabe aquele tal de Daniel, que é dos exilados lá, judeu? Ele não fez caso de ti, ó rei. Ele continua fazendo as orações dele 3 vezes por dia. Os caras vieram falando, sabe, é claro que Deus sabe quem é Daniel. Daniel é o melhor homem que ele tem em todo o reino. E a história diz, o verso 14, que ao ouvir isso o rei ficou muito triste. E ele passou o restante do dia até o pôr do sol tentando livrar Daniel da lei que ele mesmo tinha criado. Mas ele não conseguiu fazer nada. Chegou no final do dia e os caras vieram cobrá-lo, né? Rei, é o seguinte, é lei dos Medos e Persas, que nenhum decreto se pode revogar. Ou seja, é uma questão de honra aqui. O senhor não pode ir contra a sua própria palavra, né? Assinou, tem que cumprir. E o rei realmente não tinha para onde correr. Então ele chamou Daniel e no verso 16 e 17 ele disse: Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele te livre. Então Daniel foi colocado na cova dos leões e a boca dela foi fechada com uma pedra. O rei voltou para o seu palácio. Perdeu o apetite, não quis comer nada, não quis beber nada, não quis saber de música e de festa, não conseguiu dormir, perdeu o sono também. E no outro dia, cedo pela manhã, ele fez uma loucura. Ele foi correndo lá para a cova, como se fosse possível achar alguém vivo lá, depois de uma noite inteira com leõezinhos famintos. Mas o impossível aconteceu. Ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você continuamente serve, conseguiu livrá-lo dos leões? E você sabe, lá de dentro Daniel exclamou: que o rei viva eternamente! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e mandou que tirassem Daniel da cova. Não acharam nenhum ferimento nele, porque havia confiado em seu Deus. Gente, essa história é mais uma daquelas impressionantes, com um livramento sobrenatural, miraculoso, de um profeta que escolheu ser fiel. E aqui que está
uma coisa muito importante nesta história de Daniel e tantas outras. Quando a gente escolhe ser fiel, nem sempre as coisas serão fáceis e simples. Muitas vezes isso poderá nos trazer inúmeros problemas em realidade. E lembra aquilo que eu perguntei no começo? Se você já tinha experimentado a sensação de querer ser fiel a uma lei, mas ao mesmo tempo estar quebrando outra, eu acho que isso é o determinante aqui na história de Daniel. Por quê? Porque essa foi a razão de ele ser jogado na cova dos leões. Ele tinha duas opções. Ou ele seguia a lei do seu país e do seu rei a quem ele servia, ou ele escolhia a lei do seu Deus a quem ele também servia, acima dessa, e era jogado na cova. Simples assim. E sabe, eu acho que eu costumava ler meio equivocadamente essa história no passado. Porque eu achava, assim, por que Daniel foi inventar de orar com a janela aberta? Agora que o negócio está complicado, fecha, fica quietinho, aí ninguém descobre nada. Mas o final do verso que a gente leu antes tem uma dica determinante. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Pronto. Ele não estava inventando moda. Ele tinha esse costume, tanto é que a ideia dos caras veio disso. Ó, a gente sabe, ele tem essa religião. Ele ora voltado para Jerusalém, para a terra dele, 3 vezes por dia. É aí que a gente vai pegar ele. Vamos ver se ele vai continuar fazendo isso. Porque a lei agora é que ninguém pode orar para outro alguém que não seja o rei. Então Daniel sabia o que estava acontecendo. O que estava em jogo ali. Estava em jogo qual dos senhores você vai escolher. Qual lei você vai cumprir? E ele quis deixar claro que o seu costume não seria mudado, que os seus hábitos religiosos não seriam mudados, que sim, ele já tinha se provado ser um homem honrado, cumpridor de leis, o principal homem de todo o império, mas havia outro tipo de legislação que estava acima disso. E ele quis deixar isso claro. Olha, em se falando de leis terrenas, nenhuma vai desafiar a lei do meu Deus. E por isso ele manteve o costume de fazer aquilo, orações 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Então veja, ele escolheu ser fiel, acima de tudo, à lei do seu Deus. Sabe, isso aqui pode parecer muito desconexo da sua realidade. E por muito tempo eu não me identifiquei tanto assim com essa história. Eu só abri assim mais os olhos para a realidade dessa história e daquilo que enfrentaremos no futuro quando eu experimentei na pele aquilo que Daniel experimentou. Quando eu vivi num lugar em que os cristãos, para serem inteiramente fiéis ao seu Deus, têm que escolher ser infiéis à lei do seu país. Isso já existe pelo mundo. Talvez vocês saibam, eu vivi por um tempo na China. Talvez eu tenha que contar um pouco dessa história aqui, né, Tiago, em algum momento. Algo dessas experiências e do que eu tive que aprender só lá. Né? Você não precisa ir passar 2 anos na Ásia apanhando um pouco para aprender o que eu aprendi. Você pode ser mais esperto do que eu. Mas uma coisa valiosa que eu tirei daquele período foi isso. Foi abrir os olhos para a realidade de milhões de cristãos no mundo. Eles já têm que tomar essa decisão diariamente. A quem eu vou seguir? Eu vou me preocupar em ser mais fiel à legislação do meu país e não enfrentar problemas? Ou ser fiel a Deus e a sua lei e enfrentar problemas com as leis nacionais?
Gente, isso aqui é muito complicado. Isso pode continuar sendo nada para você, mas eu preciso dizer, por mais que isso não conecte tanto assim com você agora, se você já estudou as profecias com relação ao tempo do fim, você percebeu e descobriu. Todo cristão que estiver vivo, logo mais, como a gente sabe, não vai muito longe essa terra, vai ser confrontado com essa decisão. Profecias de Daniel e do livro de Apocalipse nos mostram que vai chegar um momento que a gente vai ter que escolher. Haverão legislações nacionais e internacionais que irão contra a legislação soberana do nosso Deus. Como eu disse, em alguns países já é mais ou menos assim, né? Vai tentar ser um cristão lá em Gaza, abrindo até um certo parênteses aqui, né? Vai tentar ser um cristão fiel lá no Irã e em dezenas de outros países. Não tem como. Eu fico abismado, né, com certos cristãos defendendo certas coisas, posições, ideologias de uma maneira tão desconectada da realidade. Defendem coisas indefensáveis, grupos e ideologias indefensáveis. Se você tivesse um pouco de mais maturidade e entendesse o mundo real, você veria que, olha, você está defendendo coisinhas que só no mundo da fantasia se poderia defender. Existem muitos países que só de pisar lá como um cristão, você já corre risco de vida. Fechando parênteses. Em algum momento eu e você teremos que escolher. Não é só quem vive nesses países do Oriente Médio e alguns outros da Ásia mais longínqua. Todo ser humano que estiver vivo sobre a face da terra será confrontado com duas opções. A quem você vai seguir, ao seu Deus ou a legislação nacional que pode te tirar o emprego, te separar da família, te levar para a cadeia ou acabar com a sua vida? Qual será a sua escolha? Os meus amigos chineses continuam lá, tendo que escolher dia a dia ser fiéis a Deus ou ao seu país. Eu já ouvi histórias de pessoas que tiveram grandes problemas com o seu país, só por querer ser fiéis ao seu Deus. Não é tão simples assim. Mas o próprio Daniel, não só aqui, mas lá do primeiro tema, o Daniel jovenzinho, nos dá o caminho para ser fiel nesse tipo de situação. Sabe por quê? Porque, vamos ser sinceros aqui, para você ser fiel no muito, numa situação probante que traz risco de vida para você, você acha que com a vida mais ou menos aí que a gente é acostumado a levar, se uma legislação cai hoje, assim ó, puf, ó, a partir de amanhã é isso. Quer cumprir essas coisas da religião de vocês? Beleza, mas vai pra cadeia, vai pra Cova dos Leões, vai sei lá pra quê. Se eu e você temos levado uma vida desleixadamente, o que vai acontecer amanhã? A gente vai se entregar, vai arregar, não vai ser firme. Por que Daniel conseguiu estar de pé e estava tranquilo para aceitar as sanções do seu país? Porque a gente viu lá no primeiro dia, se você ainda não assistiu, pegue o episódio dessa série, da primeira quarta-feira de novembro. Daniel no capítulo 1, quando ainda jovem, ele escolheu firmemente, Daniel 1 verso 8, não se contaminar com certas coisas. Certas coisas consideradas por muitos pequenas, sem importância. Era só comida e bebida. Mas olha, o caminho do sucesso está aqui. O sucesso no muito começa no pouco. A Bíblia fala
A gente precisa aprender e se esforçar para ser fiel agora no pouco, enquanto a vida ainda está fácil, enquanto a gente ainda desfruta de liberdades nesse país. E se você está ligado, você já percebeu que a gente vem perdendo constantemente algumas delas. Em 2023 eu ainda estou podendo falar o que eu quero aqui, quase tudo que eu quero, né? E publicar na internet. Mas não é em todos os países que é assim. E não é para sempre que será assim. Enquanto ainda está fácil, eu e você temos que aprender e escolher ser fiéis no pouco. Nas provas pequenas, a gente vai se preparando para as médias. E para os últimos momentos da terra, quando seremos provados no muito, em provas grandiosas. Gente, vamos ser sinceros. A gente está esperando muitas vezes, está levando uma vida espiritual com a barriga, esperando que quando as coisas complicarem, a gente acorda. Abre os olhos, não é assim. Se eu estou despreparado, se eu sou desleixado no que é pouco, venho mais ou menos, eu já caio. Imagina quando vier decreto de morte. Imagina quando você quiser ser fiel a Deus, quando for impossível ser fiel a Deus e ao seu país ao mesmo tempo. E você correr vários riscos, sofrer grandes perdas, talvez a própria vida. Você não vai suportar. Daniel nos dá o caminho. Nós só estaremos de pé no fim, se nós formos fiéis em todas as áreas que a gente comentou essa semana, durante esta série. Tiago, na sua epístola, ele fala: aquele que tropeça num ponto é como se tropeçasse e fosse culpado de todos. Chega de levar uma vida de desleixo, de infidelidade nas pequenas coisas. É só comida e bebida, é só um vinhozinho, é só o começo da sexta-feira à noite, é só tal vocabulário, é só tal filme, é só tal decisão, tal dinheiro, tal transação, sei lá. Meu amigo, se você cai no que é pequeno, que tipo de pessoa você vai ser na dificuldade média e na dificuldade gigante? A gente já tem a resposta. Se eu sou fraco no pouco, não tenho condição de suportar um segundo do médio e do grande. Precisamos amadurecer, precisamos levar a nossa vida a sério, precisamos aprender com a Bíblia que ser fiel no pouco importa. Nós estamos encerrando aqui essa semana, essa série Protagonistas. E talvez você percebeu que foi bem básica, bem simples. Pegamos histórias de personagens conhecidos e tiramos lições para nós. Como a gente faz com crianças. A gente não vai com conceitos complicados, justificação pela fé e doutrinas complexas para eles. Não, a gente lê as histórias e tenta aprender algo com os personagens. Foi isso que eu fiz durante esse período aqui. Poderia ter escolhido pregar sobre uma doutrina complicada, sobre a poesia hebraica bíblica, sobre a estrutura quiástica do quarto mandamento e as conexões textuais com todos os outros mandamentos? Poderia ter tentado desbravar a dificuldade de interpretação que a gente enfrenta com o tempo auristo grego. Poderia ter pregado sobre Apocalipse 12 e 13, sabe, passagens difíceis. Sim, poderia. Mas para quê? Para quem? A gente está penando no básico. O mundo cristão sofre para ser fiel no pouco, para entender o básico. E às vezes a gente gosta de conversar e discutir e pregar sobre coisas muito complicadas e elevadas.
Mas muitas vezes esse tipo de discussão é um exercício intelectual infrutífero. Muitos de nós na igreja, a gente é o Zé do Apocalipse, sabe tudo de Bíblia e de doutrina. Mas aí em casa, eu não sei tratar a minha esposa com o mínimo de respeito. Em casa a esposa não sabe, se relacionar com o marido de maneira satisfatória. Eles não sabem tratar os filhos. Você não sabe ser simpático nem com os colegas de trabalho. Gente, o que adianta saber ou discutir coisas complexas e elevadas enquanto eu não entendi o básico? Existem certas revoluções que a gente precisa trazer para o mundo cristão e para o nosso coração. Especialmente se o seu desejo é estar de pé quando Jesus voltar. Aprendamos o simples e básico com os personagens, com os protagonistas da história bíblica. E dessa maneira, a gente vai aprender a ser o protagonista da própria história, sem depender de outras pessoas, sem depender da nossa natureza e dos instintos humanos que nos afastam de Deus, que nos tendem a levar para caminhos tortuosos, para escolher o mais fácil, que culmina em infidelidade muitas e muitas vezes. O capítulo 44 do livro Os Ungidos fala sobre esta história, Daniel na cova dos leões. E eu gostaria de ler com você o último parágrafo desse capítulo. Depois você pode ler ele por inteiro. Um estudo cuidadoso do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas que estão por acontecer nos ajudará a entender o verdadeiro objetivo da vida. Considerando o tempo sob o ponto de vista da eternidade, podemos, como Daniel, viver pelas coisas que são verdadeiras e eternas. Ao aprendermos os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador, poderemos em sua vinda entrar nesse reino e tomar posse dele. Vamos orar juntos? Senhor Deus dos céus, nosso Rei, nosso Salvador, Senhor que se faz presente na terra também, na pessoa do Espírito Santo, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Daniel e também é o nosso Deus. Obrigado porque um dia te conhecemos, Pai. Obrigado porque um dia conhecemos a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é tão rica em ensinamentos. Pai, muitos de nós aqui sabemos muito sobre ela. Talvez a gente sabe coisas complexas e difíceis que poucos sabem, poucos já estudaram, entenderam. Isso é legal, isso é fantástico, isso pode trazer muitos benefícios à nossa vida. Mas a gente não quer ser meramente um conhecedor da Tua Palavra, nós queremos ser praticantes. A gente não quer pular etapas. Eu estou falando para pessoas que querem ser fiéis, eu acredito, no pouco, nas coisas pequenas. A gente aprendeu isso com Daniel, jovenzinho ainda. E com o Daniel idoso, nós aprendemos hoje que ele só foi fiel no momento crucial e complicado da vida. No muito, porque ele começou lá no pouco e entrou no processo de ser fiel no pouco, no médio, que o preparou para ser fiel no muito. Senhor, nós queremos a mesma coisa, nós queremos o mesmo destino. Sabe, a nossa escolha muitas vezes é pelo mais fácil, é pelo não complicado, é por tirar o corpo fora, mas nós não queremos mais ser infiéis. Dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos humildade, dá-nos poder do Espírito Santo. Abre os nossos olhos para coisas que a gente precisa mudar há muito tempo e ainda não enxergou ou não quis. Senhor, nós sabemos que esse mundo vai de mal a pior e que em breve enfrentaremos provas semelhantes
a de Daniel. Nós queremos estar de pé. Nós queremos aceitar as sanções do nosso país e do mundo, se isso significar ser fiéis a Ti e a Tua lei. Pedimos isso em nome de Jesus, crendo que o Espírito nos acompanhará e trará as mudanças, as revoluções e transformações que nós necessitamos desde agora, enquanto ainda é fácil, para nos prepararmos para o futuro difícil. Em nome de Jesus. Amém.